Olá, seja bem-vindo a mais um programa Família e Sociedade, um programa feito pela Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sempre abordando um tema muito relevante, específico e necessário para a vida familiar. Você vai ficar comigo e também com minha esposa Suênia. Olá, que bom ter você mais uma vez aqui com a gente. E hoje o nosso convidado especial é o pastor Jorge Noda, que vem lá de Campina Grande falar para a gente sobre vocação e especificamente sobre adolescência, né? Como o adolescente pode lidar com essa questão, né? Eu mesmo conheço alguns adolescentes que começaram 3 faculdades e pararam as 3, não se viram, não se acharam em nenhuma, né? Acredito que o irmão deve passar bastante por ver bastante esse quadro por aí, né? Realmente, assim, algumas pessoas já disseram que as pessoas que entram na universidade, uma parte significativa entra sem saber por que entrou naquele curso específico. Por que entra? Quais os motivos que faz um adolescente escolher uma faculdade que não é o que ele gostaria inicialmente? É interessante notar que, às vezes, realmente a influência dos pais, no sentido assim, de dizer, olha, eu quero que você faça isso, porque isso aqui vai te dar dinheiro, vai te dar estabilidade financeira. E nem sempre existe essa conversa sobre vocação, sobre o que realmente ele gostaria de fazer, se ele realmente consegue olhar para dentro e ver seu potencial, suas habilidades. E eu tenho visto muitas vezes os pais exigindo e pressionando os seus filhos a fazer certos cursos. A gente sabe que já se convencionou, né, que na adolescência a pessoa, né, aquele indivíduo precisa decidir que caminho ele quer trilhar, né? Qual a profissão que ele vai ter. Mas você não acha que é um pouco cedo para essa decisão? Será que não é por ser cedo, eles tenham dificuldade de decidir ou de escolher o que desejam fazer? Às vezes a gente conversa com adolescentes e pergunta, e aí, o que você pensa disso? Você, sei lá, eu não pensei nisso. Mas eu creio que a partir de algumas conversas é possível, pelo menos, identificar certas preferências e inclinações. Habilidades, né? Eu vejo assim, por exemplo, uma criança que logo cedo ela começa a pegar as coisas de casa, durex e régua e papel e começa a fabricar. Isso mostra que ele já tem uma inclinação para uma área, né? A criança que gosta de ficar escrevendo no diáriozinho ou pintando, que gosta do ar livre, ou começa a aprender logo música, então já fica claro que está havendo alguma tendência e talvez conversando seja até interessante. A gente vê isso muito lá em casa, né, querido? Nossa, cada uma quer uma a coisa nossa diferente, filha mais velha, ela canta maravilhosamente bem dotada para a área musical. A nossa filha do meio, ela gosta de escrever e às vezes ela senta e escreve páginas e páginas de uma história que ela inventa da cabeça dela. Sim. Mas olha só. Então isso já denota isso, né? Então o senhor acha que os pais precisam ser os principais observadores dessas aptidões, dessas habilidades? Sim. Eu creio que sim. Inclusive, aquele conceito de múltiplas inteligências. Sim, do Gardner, né? Porque a partir daí, os pais mesmo lendo, pesquisando e observando, eles podem identificar nos filhos e aí, a partir daí, encorajar. Uma das coisas que eu fico vendo é que até mesmo conteúdos mais abstratos, eles podem ser aprendidos a partir da perspectiva de múltiplas inteligências. Então, por exemplo, alguém que tem habilidades mais com as mãos, a chamada inteligência sinestésica, por que não encorajar ele a ver conteúdos usando as mãos? Eu estava lendo uma vez meu filho, quando era menor, tinha problemas com matemática, né? Quase todos têm. Mas aí, às vezes, olha, você tem esses números aqui, você faz assim, assim, assim. E eles, eu não estou entendendo. Então, eu ia lá para a cozinha, pegava um saquinho de feijão, aí fazia os montinhos, vamos contar aqui. Né? E eles, papai, gostei, foi bom. Exatamente. Materializou o conhecimento. Exatamente. Né? Agora, você falou que muitas vezes o adolescente acaba se motivando em uma determinada profissão por conta de retorno financeiro. O problema é que nós temos profissões que estão em ascendência e outras profissões estão morrendo, não é? Por exemplo, no começo do século XX existia a profissão do vagalume, que era o cara que acendia os lampiões no alto dos postes na rua, não é? E apagava logo depois, no dia nascia. Né? Então não existe mais essa profissão, assim como no dinamismo da cultura e do mercado, profissões têm surgido e outras têm se apagado. O problema é esse. A questão financeira, o retorno financeiro não deve ser levado em conta na hora de escolher uma profissão? E eu creio que sim. E eu defendo a tese de que se você fizer aquilo que você gosta, você vai ter retorno financeiro. Porque o mercado procura especialistas, procura gente que faça bem as coisas. Mas é que dificilmente as pessoas, né, os adolescentes, os nossos jovens, eles olham para esse lado, né, pensando que se essa profissão ela parece muito interessante, né? Mas, por exemplo, ser um músico de uma orquestra, essa profissão parece muito legal, muito interessante, mas eu não vejo que aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente não tem essa cultura de valorizar esse tipo de trabalho, né? Infelizmente,
talvez ele não pense em fazer isso, mesmo que tenha habilidades, porque vê que talvez não tenha o retorno financeiro que ele gostaria. Será? E o que eu acho interessante na teoria de Gardner também é de que ele mostra que não existe um só tipo de inteligência. Às vezes 2 ou 3, elas se destacam mais em relação aos outros, uma mesma pessoa. Sim. E eu creio que então é possível fazer uma espécie de combinação, no sentido assim de que se tem inteligência musical, talvez isso seja visto como um hobby, ou no contexto, por exemplo, de igreja e tudo mais, participar das atividades musicais da igreja e em uma outra inteligência se destaca também caminhar para a parte profissional. Entendi. Então, eu acho que é bom conversar com os adolescentes, ver o que e esse é o ponto, assim, né, que muitas pessoas dizem que os adolescentes não pensam muito, mas o que eu tenho observado, quando a gente faz perguntas mais instigantes profundas e tudo mais, eles acabam falando. Demora um pouquinho, mas eles falam. Então, vamos caminhar por partes, então. Vamos pensar assim, não no adolescente, mas ainda na criança, né? O senhor falou que os pais devem observar as aptidões dos filhos. O que mais além de observar? Por exemplo, cursos extracurriculares, é alguma coisa que pode ajudar a acender essa aptidão natural? Eu creio que sim. Agora, é muito importante, novamente, enfatizar a conversa, não no sentido, olha, você vai fazer isso porque eu quero que você faça. Não é? E eu sei que tem alguns pais que estão sobrecarregando a vida da criança, a tal ponto assim da criança ter a mesma carga horária, por assim dizer, de atividades do que um adulto. Sim. E criança, não tem nem tempo para brincar. E criança precisa brincar. Brincar é uma coisa muito séria para a criança, não é? Porque é um meio de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento. E às vezes as crianças, eu creio que ficam expostas a pressões de adultos, né? E é importante, assim, encorajar as crianças a certas atividades extracurriculares, mas que isso não seja uma sobrecarga. Agora, é fato também que alguns pais, eles querem superar as próprias frustrações profissionais na vida dos filhos? É impressionante. Esse é uma outra questão. Eu não consegui ser médico, mas meu sonho vai se realizar no meu filho. Fosse, né? E eu já vi situações assim de, por exemplo, pais, você vai fazer medicina, não é? Esse pai, eu vou fazer, mas depois disso eu vou fazer o que eu quero. Você entende? E por outro lado, às vezes, a própria convivência com os pais inspira essas crianças, quando eu crescer, você quer papai. Então, é muito relativo como isso daí acontece, não é? Mas às vezes essa visão positiva da profissão do pai também não é algo que possa ser bom para a escolha daquela criança? Em outras épocas, era uma espécie de padrão que os filhos teriam a profissão dos pais. Não é? E é lógico que com a sociedade moderna isso mudou. Então, é natural imaginar que muitos filhos vão querer seguir a carreira do pai. Bom, há alguns outros assuntos relacionados a isso, como, por exemplo, a questão do teste vocacional. E eu queria que o senhor falasse sobre isso. Depois do nosso próximo bloco, não sai daí, a gente volta já com o programa Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade, falando hoje a respeito de vocação e adolescência. O nosso convidado é o pastor Jorge Noda, que tem trabalhado com isso, tem inclusive um site, que daqui a pouquinho ele vai falar sobre o site dele, o trabalho que ele tem feito, e também ele tem formação na área de psicologia, pedagogia empresarial, é isso, né, pastor? Então, falávamos a respeito de os pais trabalhando isso na vida dos filhos, né? Aí chega uma hora que os filhos ali estão terminando o ensino médio, vão querer prestar vestibular e vem a grande pergunta. Pai, não sei o que eu vou fazer. Eu estou entre medicina e engenharia. Eu estou entre educação física e biologia, veterinária, né? E aí o pai corre atrás de um psicólogo para tentar fazer um teste vocacional para o seu filho. Isso adianta, dá certo?
Eu tenho conversado com alguns psicólogos em relação a isso. Eu creio que o ideal seria um processo que vem desde a infância, não é, do que de última hora tentar fazer alguma coisa, porque o teste vocacional é algo válido. Algumas pessoas fazem, chegam até a ter muita clareza em relação àquilo que gostariam de fazer, né? mas eu vejo que o ideal seria que durante todo o processo de escola ele tivesse oportunidades de exercitar as suas habilidades, inteligências, de tal forma que ficaria cada vez mais natural. Ele não teria que chegar no ponto de agora eu tenho que última decidir. hora, né? Tentar decidir. Outra coisa também que eu acho, eu não tenho visto isso como algo comum, é incorporar aquela ferramenta do coaching para adolescentes. Isso é... Explica para o nosso telespectador o que é coaching. Coaching é basicamente fazer boas perguntas. Fazer boas perguntas e ajudar as pessoas a enxergar com maior clareza. Então isso aí seria alguém, ou os pais ou alguém de fora, trabalhando como adolescente, nessa posição. Coach vem de técnico, é isso, né? Agora, não é técnico Treinador, como aquele treinador de futebol. Sim. Né? É por isso que quando a gente ouve a palavra coaching, a gente imediatamente pensa, por exemplo, um treinador de futebol americano ou coisas assim. Mas o coach é basicamente alguém que sabe fazer perguntas. E através dessas perguntas vai trazendo à tona aquilo que não estava Dá um exemplo para a gente. Então, por exemplo, estou conversando com um adolescente e aí como é que está a escola? Tá bom? Tá, mas olha, a aula de matemática eu não aguento, tá? E esse negócio de cálculo não é para mim, né? E a partir daí, mesmo, mas e como é que você vê isso daí? Não, na verdade, eu gosto de português, eu gosto de história, geografia, mesmo, e dessas áreas, o que você gosta mais, não é? Eu gosto de português, na verdade eu gosto de escrever, eu gosto de ler, mesmo. Então, você não acha que seria interessante pensar sobre alguma coisa voltada para essa área da comunicação, das palavras? Da linguagem. Realmente. Aí quando se fala sobre isso, inclusive o adolescente diz assim, eu estava pensando que eu acho que eu podia escrever algo, ou podia trabalhar na televisão, ou sabe, Ou seja, sem querer, ele já vai expondo aquilo que talvez, ele talvez não tivesse parado para pensar a respeito, né? E eu tenho feito isso com muitos adolescentes e é algo assim muito especial de você ver adolescentes. Sabe aquele negócio de... A gente usa aquela linguagem antiga, né? Hoje em dia não tem mais cair a ficha, né? Porque não tem mais aquela de que... Acende um clique, né? E eles... É mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Que interessante. E às vezes uma conversa de 10 minutos de coaching pode ser tremendamente E na sua opinião, quando é que essa conversa seria mais produtiva? Vamos dizer assim, que fase, que idade? Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho feito experiência de coaching com crianças. Olha só que barato. E é uma questão de experiência. E algumas pessoas acham que coaching seria uma coisa só para especialistas, mas fazer boas perguntas é algo que todo mundo pode fazer. Verdade. Então, por que não encorajar os pais a fazer isso? Né? No dia a dia, sabe? Tá lá no parque brincando com criança, e aí filho, como é que tá? E a partir daí as coisas... E também observar e a partir daquilo que eles estão fazendo. Você notou, né? Tem crianças que se inclinam para uma área e sempre estão focalizando naquela área. Então, por que não conversar sobre isso? Okay. Então, eu acho que coaching... E eu estou dizendo isso, mas até onde eu sei não é uma coisa comum, você entende? Mesmo coaching na área eclesiástica, na área empresarial, é uma coisa que está relativamente incipiente ainda, não é? É um conceito novo, né, que tem surgido e talvez uma ferramenta que a gente precise aprender a usar, né? O senhor acha que as escolas também deveriam talvez pensar num trabalho como esse? Se os professores conseguissem separar tempo aqui e ali para fazer perguntas para as crianças, não é? Porque eu noto que às vezes a tendência é, crianças, vocês têm que aprender isso e a gente vai fazer uma prova. Tem que contemplar aquele conteúdo de qualquer maneira, né? E tem não tem esse tempo, né? De questionar cada um individualmente. O Paulo Freire falava de educação bancária, né? Só vai depositando conhecimento e não espera. E eu compreendo que para as escolas é difícil, porque é uma turma grande, como é que você pode fazer isso? A gente pega numa escola pública, né? Às vezes com 50, 60 alunos, né? Por isso adolescentes, crianças, como lidar, né? Por isso que a gente volta àquela questão dos pais, que acaba sendo a estratégia mais importante, né? Agora, o senhor falou a respeito de que uma das metodologias que a gente poderia usar, vamos assim dizer, para identificar essas áreas de interesse das crianças e dos adolescentes é o desempenho deles escolar, não é isso? Sim. Então, vai melhor numa área, talvez isso seja um indicativo de que ele tenha uma certa aptidão para essa área.
Agora, o problema é que também não podemos confundir isso com uma certa preguiça também, né? Porque às vezes a gente tem aí adolescentes ou crianças que vão mal em todas as áreas e é possível que ela não tenha vocação nenhuma, né? O que será que acontece, hein? Vamos colocar nesses termos, assim, eu creio que seria importante conversar com ele sobre o que é a aprendizagem. E eu gosto muito daquele conceito da taxonomia de Bloom. Esse estudioso, ele percebeu que a aprendizagem não é somente a retenção de informações. Isso é só o primeiro passo, no início do processo. É do lembrar, aprender, fixar, esse não? Na verdade, é mais ou menos assim. Ele fala, por exemplo, aqui vem a retenção do conhecimento e depois disso vem a interpretação. Depois da interpretação vem a aplicação, isso é como é que eu trago isso para a minha vida. E essa talvez seja uma das coisas mais difíceis, porque as crianças, o que isso tem a ver com a minha brincadeira no domingo? Talvez isso cause tanto desinteresse, né? Poxa, para que eu preciso aprender isso, né? E depois vem, por exemplo, essa capacidade de analisar. Mas se a criança tem capacidade de analisar, eles estão analisando o tempo todo. O tempo inteiro. E eu fico vendo assim, então como ajudar isso, sabe? E eu acho que, novamente, essa conversa sobre certos conteúdos, de vez em quando eu gosto de conversar com os meninos sobre certos assuntos de escola, né? E colocando aquele contexto de brincadeira e trazer para a realidade do dia a dia, né? Esse dia eu estava falando sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, eles viram, inclusive, uma espécie, um contador de causos evangélico lá do Nordeste, né? Que conta a história de Nabucodonosor no sotaque nordestino, com poesia, e eles ouviram, e eu estava pensando, nunca mais vão esquecer de Nabucodonosor. Com certeza, né? Fixou o aprendizado. Inclusive, agora eles vão identificar Nabucodonosor com o Nonô, né? Que é o nome abreviado que Nabucodonosor recebeu, né? Então, e aí eu vejo, assim, além disso, essa capacidade de poder resumir aquilo que eles entendem, não é? E depois disso, até criar coisas. Eles estudaram, agora vamos combinar isso com aquilo e ver o que pode ser feito. Essa questão, por exemplo, de teatrinhos e de outras atividades, projetinhos a multidisciplinaridade, né? E aí eu vejo que eles começam a ver sentido naquilo. Eu creio que às vezes a dificuldade é essa. Quanto à questão da preguiça, isso existe. Aí não tem... Tem que lutar contra, né? Tem que ter outras ferramentas. Uma outra coisa que eu vejo é o imediatismo, né? Que às vezes o adolescente não está preparado para ver o futuro, só o presente. Mas esse é um assunto que a gente vai ver no próximo bloco. Não saia daí, voltamos já com o programa Família e Sociedade. O Sinal da TV Digital já está no ar aqui na casa da família Souza. E o melhor é que eles não precisam pagar assinatura para ver. Só que ainda não viram. Como tá a imagem da TV? Ih, cheia de chuvisco. Fantasma. Vocês topam fazer um teste para ver a imagem digital? Claro, vamos lá. É muito simples. É só instalar uma antena de HF, conversor digital e vejam só a qualidade de imagem e som. Uau! Foi tão fácil pegar. Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Voltamos com o programa Família e Sociedade e falando a respeito de vocação e adolescência, a época crucial da vida da gente, em que a gente tem que decidir qual profissão seguir, e muitos têm dificuldade com isso. E o pastor Jorge Noda, que tem trabalhado com adolescentes, dentre tantas outras coisas que são objetos do seu estudo, não é, pastor? Nós falávamos sobre as dificuldades que envolvem a adolescência na escolha da profissão. Eu terminei o bloco dizendo que uma parte, né, talvez uma parte desses problemas estejam ligadas ao fato de que o adolescente não é preparado para pensar o futuro. Não é? A gente liga a televisão e todo esse sistema filosófico que impera em nossos dias nos leva a pensar no já, no agora, no prazer imediato. Isso tem sido um problema também para o adolescente, para escolher sua profissão? Eu fico pensando que o adolescente hoje em dia, quando ele quer informação, ele tem um tablet, ele tem um smartphone. E uma vez eu vi uma figura, né, de um executivo que foi lá para o Oriente para pedir assim uma orientação para a vida, né? Ele chegou para um daqueles mestres de barba branca, não é? E disse: "Ó mestre, qual é o sentido da vida?" Aí o mestre disse: "Espera aí, os computadores estão desligados." Então a ideia de que hoje muitas pessoas não pensam, elas simplesmente
colocam muitas informações na cabeça, mas informações que não são processadas. Uma vez eu estava conversando até com, não um adolescente, mas um jovem, que ele estava dizendo, eu prefiro pensar no aqui e agora. Né? Só que aí nós temos esse problema, é que se nós não pensarmos na frente, nem tudo aquilo que nós projetamos vai se concretizar. Mas, de qualquer forma, muito do que nós decidimos hoje tem a ver com o futuro que nós vemos. E talvez a sociedade tenha dado esse referencial de que o seu futuro é aposentado, com uma casa na praia, com muito dinheiro no bolso. E a partir dessa... A realidade não é bem assim. E aí, quando o adolescente começa a enfrentar... Eu estava até conversando com pessoas, né, que quando começam a enfrentar as primeiras realidades da vida, talvez um primeiro emprego ou coisas assim, diz, gente, mas eu não pensava que era assim. E alguns, inclusive, entram em situações de conflito com eles mesmos sobre suas escolhas. Então, eu creio que é muito importante, novamente, conversar, até encorajar eles, mas como é que você vê lá na frente? Eu não sei, mas vamos pensar nisso. Sabe? E talvez até encorajar certos sonhos. Não significa que tudo vai se realizar. Mas é importante. Até está lembrando de um filósofo, Sócrates, né? Ele disse assim, não é? Uma vida não pensada não é digna de ser vivida. E eu creio que é importante encorajar o adolescente e o jovem a pensar nisso também. Eu me lembro do Salmo que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Ou seja, para iluminar o aqui e agora. E também para dar uma direção para saber onde eu vou chegar, não é? Também o texto de Salmo, né, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Não é no sentido de estagnação, mas é no sentido de confiança e seguir em frente. E outra passagem que eu relaciono com isso é que ele diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus se agrada quando nós temos desejos. Desejo de servi-lo, desejo de fazer diferença. Não é? Então, e quando nós encontramos essa realização em Deus, nós então descobrimos algo mais do que nós mesmos. Nós queremos fazer a diferença. Outra coisa em relação a isso, eu creio, seria dar para os adolescentes oportunidades diferentes. Uma viagem missionária, ir para um outro contexto com que ele não está acostumado, se expor a outras situações, a outras realidades. Né? Então, como a gente está percebendo, né, que não é não só a realização pessoal, né, de fazer aquilo que gosta, e nem também a busca por um bom salário, são ferramentas únicas para a gente decidir a profissão que a gente quer escolher. O que o senhor incluiria como mais importante, então, nesse sentido, nessa escolha? Eu vi no noticiário agora recentemente que um juiz de direito no interior aqui de São Paulo, ele resolveu deixar de ser juiz. Quer dizer, ele ganhava um salário muito bom, e eles, mas não é isso que eu quero para a minha vida. E então eu fui pensando, eu creio que nessa questão de conversar com os adolescentes, demonstrar que a vida é mais do que dinheiro realmente. É necessário ganhar habilidades, é necessário ter a profissão. Realmente o custo de vida, de forma geral, aumentou muito. Antes as pessoas viviam de forma mais simples e elas poderiam se envolver com outras coisas. É muito comum hoje o jovem trabalhar e estudar. Não é? Então, mas ao mesmo tempo que ele faça isso dizendo, eu estou fazendo isso com sentido. E você já viu no Facebook é muito comum o pessoal colocar alguma fotografia de sexta-feira. E parece que de segunda a sexta não é vida. Não é vida. Vida é final de semana. Então por que não conversar com eles que é vida também, sabe? Um estágio é vida, não é? Começar a trabalhar é vida, estudar para a prova é vida, não é? Ou seja, parece que a profissão, o estudo é visto como um grande peso, né? E essa visão deveria ser diferente. Não, já ouvi alguém dizendo, a gente começa a viver depois da sexta. Inclusive, sexta-feira de tarde é chamado de happy hour, não é? Exatamente, a hora feliz. E eu acredito mesmo que nós podemos encontrar felicidade. Agora, o que todos os dias da semana, né? A partir da segunda. Ligado a esse assunto, eu vejo também que existe, às vezes, uma certa... as pessoas dão graus de dignidade para as profissões, né? Eu me lembro que o meu avô, ele era lixeiro na cidade de São Paulo. Ele trabalhava na época que se puxava, recolhia lixo puxando mulas e carroça, né? E ele se aposentou depois, por causa da idade, não pôde mais trabalhar com isso, mas se aposentou trabalhando como auxiliar em biblioteca municipal, varrendo o chão, essas coisas assim. Hoje em dia as pessoas têm uma certa pressão da sociedade para que elas exerçam as profissões que a gente pode chamar de que exijam do cérebro, né? E não das mãos. Senhora, olhando para a Bíblia, olhando para o conceito de trabalho como um todo, há profissões mais dignas do que outras? Isso me faz lembrar de Martinho Lutero, né, reformador do século XVI. Ele disse que o homem do arado, que estava atrás ali do arado, era tão digno quanto o pregador, o acadêmico, o teólogo, que naquela época era
extremamente valorizado. Fazia essa diferença, Então, sim. porque nós precisamos comer. E para comer tem que ter o agricultor que tem que estar no arado. Eu sei que hoje tem muita tecnologia, mas eu fiquei até assim, eu achei curioso que muito do que chega às nossas mesas ainda é produzido pelo agricultor com a mão ali na terra. Da agricultura de subsistência, Não é? né? Então, e isso é digno. Claro. Uma vez alguém dizia, ser pescador deve ser muito bom, né? Porque a gente mora na beira da praia ou do rio. A grande questão não é se ele é um pescador, mas se ele está cumprindo a missão dele e ao mesmo tempo ele vê que isso é algo, aquilo leva ele a realizar algo maior do que aquilo que ele está experimentando ali. Uhum. A gente daqui a pouquinho vai ter que terminar o programa e eu sei que a gente precisa falar um pouquinho do seu ministério, né? Me fala um pouquinho do que o senhor tem feito, então, e dá o endereço internet do seu site, onde as pessoas podem ter mais informações. Há algum tempo atrás eu iniciei aquilo que é chamado de Instituto de Liderança Estratégica, mas é basicamente um nome para um trabalho que eu estou fazendo de forma individual. Eu tenho dado aula em seminários teológicos desde 1988. E tenho tido a oportunidade de participar de treinamento e aperfeiçoamento de líderes e muitos deles estão por aí, em diversas partes do mundo, realizando o trabalho de Deus. E com o tempo eu comecei a ficar inquieto em relação a muitos líderes que estavam passando por situações difíceis, enfrentando problemas familiares, problemas de conflito. Existe um público que está bem perto do meu coração, que são pastores que estão nos campos, especialmente aqueles que trabalham em trabalhos menores. Não é? Alguns deles estão à beira de um ataque de nervos. Alguns deles estão pensando em secularizar a vida, eu não quero mais saber de ministério. E por causa disso, então, o irmão falou que tem até um curso online agora, né? Um curso à distância no seu site. Qual que é o endereço do seu site? O endereço é www.ilest.org, ilest.org. Então já vai aparecer na sua tela, você pode ter aí mais informações. Com certeza o senhor virá aqui mais vezes para falar sobre outros assuntos que eu já andei olhando lá no seu site, muitos temas interessantes para a gente debater a respeito da vida da família também. Acredito que muitos pais aí gostariam também que ter mais informações a respeito da vida dos seus filhos, mas infelizmente nosso tempo acabou. Obrigado pela sua participação. Se você quiser continuar participando, você tem aí o nosso e-mail e através dele você pode fazer perguntas, sugestões, quem sabe você tem aí um tema interessante para que a gente aborde no nosso programa. É uma maneira de você participar e deixar o nosso programa ainda melhor. Obrigado e até o próximo programa Família e Sociedade. Sua audiência é muito importante. A gente agradece e espera você no próximo.